Elias, boa noite. A situação no Iêmen realmente é desesperadora e não é de agora que a comunidade internacional está atenta à situação. Realmente é um desastre humanitário imenso. Deixa eu ver se eu consigo resumir um pouco a situação por lá. Primeiro, o fato de que o Iêmen é um país unificado, ou supostamente unificado, muito recentemente, foi apenas no ano de 1990, que o Iêmen do Sul e o Iêmen do Norte concordaram em se fundir e estiveram governados sobre a liderança do Abdullah Saleh desde então. Até que a Primavera Árabe, que começou em 2011, levou à derrubada do governo dele em 2014 e enfatizou essa divisão do país. O protetorado britânico naquela região começou no ano de 1839 e depois, com a consolidação, o fim da construção do Canal de Suez, no ano de 1869, essa importante região, já que é a entrada do Mar Vermelho, se mostrou ainda mais significativo. Então o país ficou dividido sobre o domínio britânico ao sul e o resto sobre o domínio do Império Turco-Otomano, o que acabou na Primeira Guerra Mundial. E dali, então, o país passou a estar dividido em duas grandes áreas. Fato é que, depois da Primavera Árabe, o país voltou a estar dividido. As tropas fiéis ao presidente Saleh receberam apoio do povo do sul, que proclamou-se independente, os hutites. E eles, de divisão religiosa do norte do país, ao norte a maioria é sunita, ao sul a maioria predominante é xiita. Bem, o fato é que toda essa instabilidade perdurou durante todo esse período de 2014 para cá, porque os hutites tomaram a capital e o vice-presidente do Saleh, o Hadi, que havia assumido como presidente do país inteiro, fugiu para a Arábia Saudita. Mas a Arábia Saudita, temendo que os hutites fossem ou estivessem lutando uma guerra de procuração pelos iranianos, apoiaram o Hadi e lançaram uma coalizão militar para assegurar o controle de todo o país em seu nome. Mas eles não obtiveram sucesso. Os Estados Unidos, que apoiavam o Saleh, mudaram de lado, passaram a apoiar o Hadi, em especial porque ele assumiu o compromisso de continuar lutando contra a Al-Qaeda, mas também o Estado Islâmico. Bem, essa coalizão bombardeou todas as cidades do Iêmen, que ficou sem infraestrutura básica, em especial o que mais preocupa na crise humanitária é a infraestrutura de abastecimento de água. Água potável é praticamente algo que não existe para a população. A infraestrutura também de portos e aeroportos bombardeadas dificulta a importação, especificamente de alimentos, medicamentos e até de combustível, que só agrava a situação humanitária para aquela população. Fato é que diversas mediações não obtiveram sucesso. O Congresso americano, inclusive, tentou retirar o apoio americano do conflito em 2019, mas o presidente à época, o Donald Trump, vetou a medida legislativa. Portanto, o que a gente tem hoje, de fato, é uma presença de uma guerra de procuração entre dois lados. A Arábia Saudita certamente apoia o governo oficial e, do outro lado, existe o apoio oficial da Rússia e bem provável do Irã, que nega envolvimento, mas o que a gente vê são vestígios, rastros de testes de novos armamentos e novas técnicas de guerra dentro desse conflito. Certamente a gente não tem nenhum panorama de solução, já que os dois lados se recusam a voltar à mesa de negociação e, como eu chamei a atenção, as potências internacionais tentam inclusive dizer que não tem interesse de se engajar nesse conflito. O Iêmen é o país mais pobre do Oriente Médio, ele não tem recursos estratégicos significativos, a, dentre outras coisas, forçar, ou gerar uma comoção efetiva da comunidade internacional
para encerrar esse conflito. Portanto, fica aí nessa guerra de procuração que já se arrasta há muitos anos, né? E, infelizmente, corre o perigo de chegar em 2024, 10 anos depois, sem nenhuma resolução. Vamos torcer pelo melhor, mas o que as agências internacionais buscam é o alívio humanitário, mas diante o cenário de desvio de recursos, né, corrupção, a população permanece bastante fragilizada e sofrendo cada dia mais.